Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você que curte a nossa programação, gosta de acompanhar o Vejam Só, gosta de repercutir, de debater os temas que são propostos aqui. E hoje, meu irmão, hoje tem debate bom. Hoje você vai curtir demais a nossa conversa, fica ligadinho aí, que na sequência eu vou apresentar o tema. Vou primeiro apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar, e são dois ótimos debatedores, super capacitados. Tenho certeza que vai ser um momento de bênção, de reflexão. Lembrando sempre que a nossa ideia aqui no Vejam Só é instigar você que nos acompanha ao estudo, à leitura, à pesquisa. Não é só oferecer uma resposta pronta, não, mas é que você, a partir dessa provocação, leia, estude, busque referências, busque conhecimento. E daí você que me assiste pode dar a sua resposta também, tá bom? Então fique à vontade, tenho certeza que vai ser uma oportunidade de bênção, de ouro, para você que nos acompanha. Vou colocar aqui rapidinho o meu Instagram, @zeca_pereira, gosta de falar de teologia, quer falar um pouquinho sobre os bastidores, conhecer um pouquinho dos bastidores do Vejam Só, vai por lá, a gente conversa, bate papo, recebo muito carinho da audiência do Vejam Só, obrigado, bom, fica aqui o meu agradecimento registrado a todos vocês, muito bacana saber que o programa contribui, ainda que de maneira modesta, para o avanço, para o crescimento do pensamento teológico e, obviamente, para a capacitação do povo de Deus também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, na sequência, o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o professor Paulo Henrique de Oliveira, ele que é professor lá no Seminário Batista Livre. Professor Paulo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, retornar ao Vejam Só, sempre uma alegria recebê-lo. Muito bom estar aqui mais uma vez, Zeca, pastor Curvinel, um amigo de longas datas, né? Ter que sentar os seus pés para aprender, igual o Paulo aprendia com Gamaliel. Boa. Toda a nossa audiência, o pessoal que nos acompanha, muito obrigado por esse convite. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito nesse tema de hoje. Será que nós vamos ver o discípulo superar o mestre hoje aqui, Curvinel? Eu ficaria muito honrado com isso. Aliás, muito boa noite a você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Como eu faço sempre, quero saudar-lhes dizendo Rei Irene tu Kyriou, a paz do Senhor em grego bíblico. Como o grego é do meu métier, falaria com relação a todos nós aqui, Eguemi, Roelá, Christos, Adelfomu. Eu sou o menor dos meus irmãos. E Elá, Christos, não é a questão de microse, mas sim aquele que vem por último, ajudando. E eu fico muito feliz, professor PH, que a gente chama, né? Uma nova geração de teólogos. Chegará o dia, se Jesus não voltar até lá, que nós vamos sentar aqui caquéticos e ouvi-los, não é? Dirigir grandes multidões assim, pregando o evangelho. Prazer estar contigo, meu amigo. Devolveu a responsa para você, você viu, né? Você viu. Professor Paulo, conhecido por todos, né, como o Curvinel falou, de PH, vamos passar as informações do Seminário Batista Livre? Claro, por favor. Vamos sim. Nós estamos em duas unidades, hoje na Avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens, número 378, bem no centro, no coração de Guarulhos, e a nova unidade na Vila Prudente, Rua Marechal Malê, 611. Um abraço para o querido diretor, ele, pastor Jamierson, e todos os nossos alunos da graduação e da pós-graduação. Estendendo já, para falar um pouquinho do endereço da nossa igreja, que é Assembleia de Deus Nações de Cristo, Rua Jorge da Silva Moreno, número 192, lá no coração de Interlagos. Um abraço a todos, essa audiência do Vejam Só é sempre grande lá em Interlagos e agora também na Zona Norte, e todos os alunos do Seminário de Guarulhos e na Vila Prudente. Boa, tá aí, o Seminário Batista Livre bombando. Na última vez que o Jamierson esteve aqui, parabenizei pelo trabalho. A classe lá do bacharelado lá na Vila Prudente. Gigante, tem uns 80 alunos mais ou menos. Era culto, era aula lá? Parecia um culto, Rapaz, uma campanha. Lotado. Parabéns, viu, aos irmãos lá, o trabalho. O pastor Paulo faz parte desse trabalho aí também. Nós vamos deixar os contatos do seminário e do professor Paulo à sua disposição, tá bom? Só entrar lá no nosso perfil do Instagram, tudo direitinho lá para você tirar dúvidas, fazer as perguntas, inclusive sobre o tema que nós vamos tratar também. Você pode procurar o professor Paulo, ele gosta. Manda lá os questionamentos que ele gosta de responder. Vai te dar uma aula lá, viu? Cuidado, pra você também não se perder lá na aula que ele vai te dar. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, muito bom bacana recebê-lo aqui, muito legal. E
como a gente já apresentou aqui, o pastor Roberto Cruvinel, que gentilmente retorna ao programa, aceitando o nosso convite, arrumando um espacinho na agenda, que é lotada a agenda desse homem. Pastor Cruvinel, obrigado de novo, seja bem-vindo. Para a gente já dar o pontapé inicial, vamos falar do seu curso também do grego, que você já deu uma aula aí, né? Para quem nos assiste. Eu agradeço. Nós temos muita gente me pede para montar, me pediram para montar um curso de grego online, né? Porque não tem condições de estudar na sala de aula. Se for sala de aula, vai lá na faculdade com PH. Mas se você quiser estudar online em qualquer lugar do Brasil, nós temos um curso que fica disponível durante um ano com PDF, card, você monta a sua própria gramática. Nós vamos te ajudar não somente a ler o grego, mas traduzir o grego do Novo Testamento e fazer análise morfossintática. Nós vamos analisar cada palavra. Então, você vai ler, vai escrever, pronunciar, traduzir, 2 formas de tradução e muito barato, né? Então, é só você entrar teologiacursos.com.br ou me mandar, se quiser, me mandar uma mensagem de WhatsApp. Tanto para os nossos cursos, porque eu tenho cursos básico, médio, avançado, tudo à distância, alunos em vários países, só com a palavra teologia ou a palavra grego no 11 96766 5787. 11 96766 5787 ou teologiacursos.com.br. Se for de madrugada, não manda, não. Me pergunta, tem dó, manda pro PH. Bom, então aí as informações. Mas, ó, independente de fazer na sala de aula, você tem um carimbo no curso com o Cruvinel, vale a pena também. Além, obviamente, da capacitação intelectual. São reconhecidos por Deus como em Assembleia de Deus, nossos cursos. E o professor Cruvinel, o pastor Cruvinel também tem o conhecimento e dividir, vale muito a pena. Os contatos também nós vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá, manda mensagem lá também no Instagram do pastor Cruvinel também, que ele te passa as informações e te explica tudo direitinho, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Muito bacana. Bom, hoje aqui no Vejam Só, nós vamos falar sobre um texto muito intrigante. Vou pedir, como se a gente estivesse na igreja, né? Você que nos acompanha, abra a sua Bíblia, aí onde você estiver. Olha lá, João 3, no versículo 5, Jesus dizendo, e ele fala o seguinte, ó: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós aqui do Vejam Só, bolamos a seguinte pergunta. Nascer da água, como Jesus fala, significa que o batismo é uma das etapas do processo de salvação? Se você não passar por ela, você não estará ou não será salvo? Como você que nos assiste responde essa pergunta? É claro que nós vamos analisar várias questões, um dos textos obviamente será esse, outros também vão aparecer durante a nossa conversa aqui na noite de hoje. Daqui a pouquinho eu vou abrir a oportunidade para você também que nos assiste participar. Mas primeiro, vou pegar aqui as respostas dos nossos convidados, tá bom? Vamos ver como eles pensam e depois eu abro a oportunidade para você. Professor Paulo, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Aquele que não nascer da água, significa que o batismo é uma das etapas do processo de salvação? Eu acredito que sim. Essa mensagem do nascer na água, aqui como um exemplo de batismo, eu acredito que o pastor Cruvinel também pense da mesma forma no que diz respeito a Jesus não ter nenhum tipo de pecado. Em toda a humanidade, Jesus é o único santo, Jesus é o único que nasceu sem pecado, que não desenvolveu o pecado, e isso é muito importante. E Jesus, no que diz respeito à salvação, ele mostra todo o processo para que a salvação aconteça. Então, ele é batizado por João Batista, mesmo não precisando do batismo e mesmo não precisando realizar essa cerimônia para ser salvo. Mas além do exemplo, além da conduta, o judaísmo é regalado de cerimônias, e isso é uma questão muito bonita. Além disso, João Batista foi separado para abrir o caminho para Jesus. João Batista foi separado para mostrar o caminho para Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo de número 2 até o verso de número 5, João vai dizer: arrependam-se e sejam batizados. Então, toda vez que a mensagem de arrependimento, tanto de João Batista, inclusive assim, não é a mensagem de arrependimento. A primeira mensagem de João é arrependimento seguida de batismo. A mensagem de Jesus é de arrependimento seguida de batismo. A mensagem de Pedro, quando se converte em Atos,
que na verdade em Atos ele mostra já o discurso de arrependido, é o arrependimento seguido de batismo. Paulo, arrependimento seguido de batismo. Então a gente vê essa cerimônia, esse ato do batismo importante. E se o arrependimento é a parte inicial da conversão de alguém que pretende trilhar o caminho de Jesus, então o batismo em águas aqui aparece como sendo um pontapé inicial, e eu defendo que sim, ele faz parte do processo por conta dessa vastas referências que eu citei aqui. Sim, depois nós vamos aprofundar, na medida do possível, né, dentro do nosso tempo, alguns dos textos também claro. Que o pastor citou aqui. Cruvinel, eu quero ouvir a resposta do irmão também. Nascer da água significa que o batismo é uma das etapas do processo de salvação? Não. Eu vejo, inclusive, uma questão de o que o termo significa dentro do enunciado, a palavra água, não é? Muitos irmãos fazem interpretações levando em consideração o paralelismo verbal e não o paralelismo real. Quer dizer, a palavra água significa o quê? Batismo em águas. Batismo, existem vários batismos na Bíblia. O substantivo, né, o nominativo singular masculino, segunda declinação, baptismos, significa imersão. O verbo baptizo, eu coloco dentro. Mas esta palavra também obedece o que é chamado de polissemia ou polissêmica lexical. Existem vários batismos na Bíblia. Eu já discordo do professor Paulo a questão de João Batista. O batismo de João ou Batista não é o batismo cristão. Eles chamam arrependimento, e o batismo cristão, como ordenança, é para aqueles que já estão arrependidos. O batismo de João, inclusive de João o Batista, em Mateus capítulo 3, tem ali a questão do batismo de fogo. Só para os senhores observarem, olha os batismos que nós encontramos na Bíblia. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2, batismo na nuvem e no mar. Mateus, capítulo 3, de 9 a 12, batismo de João chamando ao arrependimento. João, como o professor Paulo citou, fala sobre batismo, sobre arrependimento e batismo, mas Jesus é diferente. Em Marcos 1,15, Jesus diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Então, ele já faz uma consideração soteriológica. A palavra soteria significa salvação e também saúde. Eu tenho dificuldade, professor e irmãos, entendendo a postura que o professor pegou, mas eu tenho dificuldade de abraçar essa linha pelo seguinte: Atos 2,21 diz o quê? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos, eu cresci ouvindo isso na voz do grande evangelista Jimmy Swaggart. Romanos 10, 9 e 10, se teu coração você crer, sua boca confessar, você vai ser salvo. O versículo 13, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não diz aquele que invocar o nome do Senhor e ser batizado. O batismo é uma doutrina, o batismo é uma ordenança, mas não é condição sine qua non para a salvação quanto processo. Só para terminar, Mateus 3,11 fala de batismo de fogo, Mateus 28,19 fala batismo em águas, Atos 1,28 aponta para o batismo no Espírito Santo, Lucas 12,50 fala do batismo de morte. Marcos 16,16, defendo eu defendo, me permito defender, professor Paulo, o batismo no corpo, né? Porque aí a conjunção é aditiva. E aí a pergunta, que água é essa? Não é? E aí eu vou pedir vênia ao professor e transportar para Efésios capítulo 5, versículo 26. Não é? Para que a santificasse, está falando com relação ao lar cristão, usando a igreja como analogia, 5,26. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, no meu entendimento, nascer da água e do Espírito não é nascer do rito batismal, mas da aplicação da palavra pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem coisa, hein? Paulo vai ter trabalho depois. Mas fiquem à vontade para discordar de mim. Não precisava nem falar, né, Paulo? Você vai discordar sem que ele deixasse, né? Exatamente. Mas, ó, já vou devolver a palavra para o Paulo. Não fui. Não, explicou bem. Depois deixou um material aí que, se deixar, o Paulo escreve um livro para responder. Mas nós vamos com calma. Deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar também. Entra no nosso perfil do Instagram e responda a nossa enquete. Bota aí na tela a enquete, por favor.
é o tema do programa. Para você que me assiste, nascer da água significa que o batismo é uma das etapas do processo de salvação? Você tem duas opções. Sim, é uma das etapas. Não, não é. Vote. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha. Nós vamos tentar colocar alguns comentários aqui também durante o nosso bate-papo, tá bom? Ó, Instagram, programa Vejam Só. Facebook, programa Vejam Só. E no YouTube, programa Vejam Só. Nós reativamos o nosso canal próprio lá no YouTube. Então, além dos materiais inéditos novos que nós estamos produzindo, você encontra lá no nosso canal do YouTube uma playlist do Vejam Só Retrô. Muito conteúdo do Vejam Só para você, tá bom? Tem programas lá muito bacanas. Talvez um dos meus prediletos aqui, o que foi provavelmente a última entrevista do Dr. Shed, tá bom? Muito legal, um bate-papo com o Weber. Ó, tá perdi, vai lá que você vai localizar, entre outros materiais, tá bom? Em todas essas plataformas, nos siga, curta, compartilhe as nossas páginas, porque nós vamos transmitir as gravações ao vivo também, você que nos acompanha por lá terá acesso. Além disso, nas plataformas de áudio, você também encontra o Vejam Só. Indo trabalhar, voltando do trabalho, no trânsito, você vai ouvindo o Vejam Só. Então, acesse qualquer uma delas, a sua predileta, busque pelo Vejam Só que você vai encontrar. Programa Vejam Só. Sempre assim você nos encontra, tá bom? Compartilhe aí essas novidades para todo mundo ter acesso também ao nosso conteúdo e alcançarmos mais pessoas, tá bom? Esse é o nosso objetivo, ser bênção na caminhada do povo de Deus. Pastor Paulo, vamos lá? Tem muita coisa, não precisa nem fazer pergunta. Já tem coisa aí, material para o irmão comentar bastante. Vamos lá. Eu acho que assim, se a gente entrar pela porta do que o pastor Cruvinel propôs, eu acredito que nós até eliminaríamos o processo do batismo na igreja. Porque se a gente não entrar na porta dizendo que o batismo ele faz parte do processo, tudo aquilo que a gente construiu, e isso foi na igreja, né? Você prega o evangelho, conscientiza. Hoje tem a sala de batismo, o pessoal vai, vou me batizar e tudo mais. O seminário, o pessoal se batizar, tem igreja que trabalha com 6 meses, tem igreja que trabalha com 1 ano, e depois a pessoa vai e entra na questão do batismo. Então, essa é a primeira implicação. A segunda implicação, por exemplo, o pastor Cruvinel usou a expressão modificada de arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo ou está entre vocês. É utilizado essas duas expressões. E eu fiz uso da expressão arrependam-se e sejam batizados para perdão de pecado, inclusive. Alguns especialistas, como o F.F. Bruce, por exemplo, ele diz que essas duas expressões, elas são intercambiáveis, porque quando ele fala do reino dos céus, o reino dos céus não é daqui, mas ele estava sendo representado por Jesus, por exemplo. Quando João Batista vai pregar, ele fala assim, arrependam porque o reino de Deus está próximo, esse próximo apontando para a vinda do Senhor Jesus. E a partir de quando Jesus vem, ele fala que o reino de Deus está entre vocês. Então Jesus é o representante maior, o embaixador maior do reino de Deus aqui na terra. E o João vem pregando arrependimento, o senhor mostrou algumas expressões mencionando ali alguns batismos. Eu vou trabalhar o João 3,5, mas antes disso, eu queria trabalhar Atos 2,38. E Atos 2,38 diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, nessa pregação, essa é uma homilia aqui de Pedro, ele está pregando de uma forma veemente, aqui a gente sabe todo o contexto que aconteceu, uma conversão em massa, e a mensagem que ele prega é uma mensagem de arrependimento seguida do batismo, e aí, não que ele vai ser batizado e o perdão de pecado vai acontecer porque ele desceu nas águas, porque a água não limpa pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas a questão da cerimônia. E isso aconteceu. A Bíblia vai falar que o pessoal se converteu, se arrependeu, foi batizado no começo 3.000 e depois 5.000. Então, eu acredito que isso não veio da mente de Pedro, que já vinha uma sequência de Jesus, embora Jesus não batizasse ninguém, e mais os discípulos, e uma ideia de João. A princípio seria isso. E a outra questão, pastor Cruvinel, se o senhor quiser trabalhar por etapas, pode ser aqui. Aí depois a gente podia trabalhar o João 3,5. E aí eu tenho, na verdade, é uma pergunta, porque depois da resposta do senhor eu posso trabalhar aqui. Eu queria saber, então, que água é essa de João 3,5, se não é a água do batismo? Legal. Podemos?
Vamos lá. Eu vou até pedir, Angélica, vamos controlar o tempo, porque aí a gente tenta deixar justo, assim, pros dois, pra gente não se perder, tá bom? Mas eu falo sempre na quarta marcha, certo? Só tô na época do Fusca. milhão, e quando ele engata, mano... Aí para, né? Eu tô meio cansado. Se eu ainda falar que tem tempo, então aí ele vai acelerar, né? Ixi. Mas só controla aí, Angélica, marca 5 minutinhos aí pra gente só ter uma noção, tá bom? Então, Tinha que ser presidenciável. Desculpa. Não é pra deixar marcado. Mas só me avisa aqui, só pra gente ter uma noção. Pra também não deixar preso. Eu também não gosto muito, porque às vezes os assuntos da teologia tem que bater papo. Então, vamos lá, Cruvinel. O professor PH, ele usou da prudência, não é? Porque acho que ele imaginou que eu já estava engatando um questionamento forte, porque as primeiras colocações que ele fez... deu a impressão que a defesa que o batismo é condição sine qua non para a salvação. E ele não crê nisso, nem eu creio nisso. Exatamente. E, inclusive, ele falou isso. Mas o texto fora do contexto já era pretexto. O texto de Atos, capítulo 2, que ele cita, dá esta impressão se for tirado fora do contexto. É a mesma coisa que dizer que quando Jesus diz quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, está dizendo que Jesus ensinou antropofagia. É errado. E em que pese o meu respeito aos teóricos, F.F. Bruce, Champlin, ou seja, eles quais forem, a exegese, no meu entendimento, é mais producente para entender o texto. Olha o que o texto diz. Já vamos para João 5. Bom, a questão da água eu respondi com relação a Efésios, né? Limpos, lavados pela palavra. No meu entendimento, esse texto, a água aqui, está se referindo à palavra. Porque quem é que aplica a palavra no coração? Está escrito lá no Evangelho de João? É o Espírito Santo. Quem é que guia na verdade? É o Espírito Santo. Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo aplicando a palavra no coração do homem. E aqui eu não estou fazendo defesa calvinista, sequer arminiana. Vamos lá. 3, 5. Em português mesmo. Se quiser o texto que eu leio, o texto grego, não há problema. Respondeu Jesus, em verdade te digo. Não é? Amém, amém. Quem não nascer, olha aqui, Jesus está aliando a salvação aqui, ó. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Qual é a pergunta do debate, Zeca? A pergunta específica do debate, ó. Nascer da água. Nascer da água significa que o batismo é uma das etapas do processo de salvação? Se eu disser que sim, eu estou dizendo que batismo é condição sine qua non para ser salvo. E aqui o texto está dizendo que nascer da água é condição sine qua non para ser salvo, ou não está? É claro isso. Se eu entendo, como sou pentecostal clássico há muito tempo, pastor ligado às Assembleias de Deus, sou presidente do Conselho de Doutrina das Assembleias, de uma convenção de Assembleia de Deus. Se eu entendo que batismo em águas não salva, que água é essa? Porque aqui está dizendo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, pela exclusão, entendendo que batismo não salva, por quê? Que batismo o ladrão foi na cruz, não o bom ladrão, porque não existe bom ladrão, tá, gente? O arrependido, não é? E nem tenta defender, viu, não, Zeca? Esse papo de bom ladrão, não é? O ladrão arrependido. Eu vou deixar pro seu debate lá na rádio, lá pra já teve segunda-feira esse negócio aí. Ó, PH, o professor Paulo, desculpa, PH, só quando a gente tá batendo papo... Tá fora do ar, né? PH. Professor Paulo, não é? Veja, é excludente. Se eu, para a questão eu excluindo a situação, eu não posso admitir. Porque aqui está dizendo que se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino dos céus. Entendendo contexto remoto, que é a palavra aplicada ao coração do homem. Então, a sua defesa, até para ficar claro para quem nos acompanha, é que o nascer da água não é o batismo. Não é o batismo em águas. Mesmo porque batismo em águas não salva. O ladrão na cruz foi batizado em águas? Responde você, telespectador. Foi? Em que momento? Qual foi a cerimônia do batismo em águas? Uma outra coisa, ele foi batizado no corpo, aí é uma outra situação. Então, é uma dificuldade que eu tenho, né? O senhor falou de dificuldade. O texto, então, só assume que o senhor aceita que Atos capítulo 2, no discurso de Pedro, ele está falando do batismo em águas. Então, vamos ler o texto. Agora voltamos eu respondo? Não, é só uma pergunta, só para eu emendar meu discurso aqui referente à fala anterior do senhor. Leia a leitura do Atos texto. capítulo 2, versículo 38. 38, vamos lá. Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Como o senhor defende que
o batismo, quem crê e for batizado será salvo, não é o batismo, e eu vou entender da mesma forma, não seja batismo em águas, o senhor vai na mesma linha nesse texto de Pedro? Eu vou entendendo que ainda que fosse, porque veja, o mote, presta atenção, eu estou respondendo, se eu responder sim ou não, eu tenho que dar a explicação, querido professor. Explique-se. Obrigado pela sua deferência, né? Então, o que eu tenho que ver qual é o foco do texto. O texto de Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aliar a isso a Efésios 1,13. O que está escrito lá em Efésios 1,13, meus amigos? Está dizendo o quê? Que nós somos selados no Espírito Santo. Quando você escreve na palavra da verdade. Então eu sou colocado no corpo de Cristo. Mesmo que fossem águas, a interpretação... Mas águas. O texto não é claro sobre águas, o texto não diz isso. Deixa eu só fazer então um adendo. Eu entendo que Atos 2,38 é águas, e aí o que vai dar base, além do texto, é a resposta que ele dá lá no versículo 41, que ele diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Eu não posso entender, ou eu não consigo compreender, que esse batismo, ele significa que o pessoal foi enxertado no corpo de Cristo. Mas tudo bem. Sim, agora o irmão vê, veja bem, agora o irmão vê 3.000 pessoas descendo as águas no meio de uma perseguição romana, 3.000 pessoas simultaneamente descendo as águas. É uma coisa que nós temos que analisar em tempo apropriado, se foi isso mesmo. Agora, certo é que nós estamos falando de salvação. O batismo é condição sine qua non para o processo de salvação? Então, Então, aceitar Jesus só não adianta. Você tem que aceitar Jesus e descer as águas. Só depois que você descer as águas que você vai morar no céu. Viu, pastor Cruvinel? O senhor sabe que eu tenho, não o senhor, não apenas pela idade, né? Eu acho que você o senhor tem... chama de velho, irmão? Não. Quantos anos o senhor tem? Todos. Vamos lá, 56. Não, de verdade, então, 56. Eu tenho... O senhor deve ter uns 35 anos, no mínimo, de ministério pastoral. Eu tenho 20... Menos, eu tenho 15. Então, assim, o Só respeito... me dá uma vírgula, mas o espírito que está em você é eterno. Não, sim. Mas eu digo assim, com respeito. Então, tudo que falar aqui vai ser com respeito. Agora, assim, o contexto de Atos capítulo 2, eu sei que o senhor levanta as objeções, mas ele está claro que é águas ali, né? Bom. E foram batizados e tudo mais. Só que, assim, em momento nenhum, nem o Temer, nem eu estou dizendo que o batismo é condição para a pessoa ser salva. Nós estamos dizendo do processo. Então, assim, fazer parte do processo, se não acontecer aquele processo, como o senhor usa o exemplo do ladrão da cruz, a condição, a condição que ele estava não era uma condição que dava. Então, ele não foi salvo. Nesse caso, as águas não ia fazer nenhum tipo de diferença, porque o coração dele já estava na mão do Todo-Poderoso. Agora... Mas aí eu posso, então, talvez modificar um pouquinho a situação, porque o irmão dá aula de soteriologia, não é? Sim. Você sabe que soteriologia é a disciplina da salvação, e a salvação é dividida em 3 partes, que é a salvação do passado, que é a salvação imediata, a salvação do presente, que é a salvação contínua, e a salvação do futuro, que é a salvação ulterior. Dentro disso, eu concordo contigo que o que a salvação gera? Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. E aí eu entendo que Romanos 12, 1 e 2, santificação. Mas aqui nós estamos falando, professor, de uma ordenança, a não ser que o irmão acredita que o batismo em água seja um sacramento, que haja algo espiritual envolvido, que não seja simplesmente uma ordenança de uma exteriorização, que o batismo em águas é uma exteriorização daquilo que você já tem dentro. Então, deixa eu só, para concluir, então eu vou explicar. Para mim, não é que o batismo ele seja espiritual nesse sentido, porque a água não vai lavar o pecado de ninguém. Nem imaginei que seria. Exatamente. Agora, o grande problema, pastor Cruvinel, que hoje, claro, por conta da judaização da igreja e por conta de muitas questões, as cerimônias, as práticas litúrgicas, elas estão sendo abandonadas. Verdade. E eu temo que daqui 10 anos a nossa ceia seja muito seca. E aquilo, eu, como pentecostal clássico e o senhor também, as pessoas que nascerem na igreja de novo não ter mais essa experiência. Efemerizar as ordenanças. E aqui, professor, desculpa, porque eu peguei o fio da meada, porque assim, efemerizar, eu concordo
peremptoriamente com o professor. Ele está com razão. Mas a minha questão aqui é a construção do tema. Vou trabalhar isso. É processo de salvação. Quer dizer, a salvação é um processo ou ela é imediata? Atos 2:21 diz salvação é imediata. A santificação é um processo. A salvação é imediata. É essa a questão. Mas eu entendi o que o senhor quis dizer. Então, eu tinha que trabalhar nessa última fala, mas eu tenho que trabalhar ainda na fala anterior, então eu vou respeitar por conta do tempo. João 3:5, né? Então, aí aqui eu acredito que seja o cerne para a gente trabalhar. E aí eu queria fazer uma pergunta técnica ao senhor como professor de grego. João 3:5, vou ler o grego aqui. Apekriti ho Iesu amen amen legosoi ean metis geneti ex ridatos. O senhor disse que essa expressão ridatos, que seria então a água, que na verdade a Septuaginta traduz a expressão ridatos do hebraico maim, que é água, e aqui nesse texto é um genitivo. Só que em grego a gente tem pelo menos 10 tipos de genitivo. E essa expressão, eu tenho pelo menos aqui 10 textos que vão demonstrar que essa expressão ridatos é água mesmo. E aí dá a ideia do que aconteceu com João, dá a ideia do que aconteceu com Pedro e tudo mais. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: por levar em consideração que a Septuaginta traduz maim por ridatos, e aí nós temos Mateus 3,16 como água literal, Apocalipse 16,12 como água literal em poços, João 4,17 como fontes, João 5,3 como água do dilúvio, 1 Pedro 3,20, 2 Pedro 3,6 como água num âmbito mais amplo, Apocalipse 8,10 e Apocalipse 11,6. Trabalhando todos os genitivos, na minha análise gramatical, esse é um genitivo partitivo. Quando ele não é o todo, mas ele compõe. E aqui vai bater de frente com a ideia do texto que ele diz. O batismo em águas faz parte do processo da salvação? Gramaticalmente, por ele ser um genitivo partitivo, aí eu volto lá e aí ele diz o seguinte: Apekriti ho Iesu amen amen lego soi ean metis geneti ex ridatos. E ele vai trabalhar justamente essa ideia de que o arrependimento, ou quem não nascer da água, aí e do alto ou do espírito, né? Ele trabalha essa questão, tá uma ligada à outra. E que se eu tirar o ridatos, que é a água, ele não completa porque ele é um genitivo partitivo. Como que fica, então, como o senhor trabalha a água literal sendo ela figurada e como o senhor trabalha o nascer do céu e da água estando os dois interligados? Então, vamos lá. Maravilha. Eu louvo a Deus pela a sua habilidade com o Novo Testamento grego. Louvo a Deus mesmo. Até o perdão, porque o senhor como referência... Não, louvo a Deus. Mas exatamente, veja aqui, é uma questão de polissemia. Por exemplo, a palavra grega pistis é fé. Sim. Certo? A mesma palavra, na mesma flexão, ela pode ser a fé comum, em Hebreus 11, ela pode ser a fé como dom, em 1 Coríntios 12, ela pode ser fidelidade em Gálatas. É como fruto, fé de salvação. Mas a palavra ridatos, que também está no genitivo, em Efésios, capítulo, e aí você deve estar com o Bible, lexicon, se não me falha a memória, é isso? Algo assim. Você vê em Efésios 5:26, não é no texto, ela não está literal. Agora eu vou te dar um outro texto. Vamos fazer a interpretação simplesmente para a gramática, professor. Estou prestando atenção. Marcos, capítulo 11, versículo 22. A Bíblia diz aqui, é traduzido como: tende fé em Deus. Em Deus, como o senhor traduziria em grego? Como o senhor escreveria em grego? Como o senhor escreveria? Em Deus? Eu peço desculpa ao telespectador que não está familiarizado com o texto grego, mas para você entender que para interpretar a Bíblia não é só gramática, tem que ser uma questão teológica. Efésios, qual que é o texto, pastor? Marcos 11, 22. Vamos lá, 11, 22.
como é que... Como o senhor tá, lê como está no grego, vai. Tá, vou abrir aqui. O final. Pistin... 11:22, né? É. Isso. Vamos ver se eu acertei de cabeça, que eu estou Em na idade. 11:22 é o que Jesus disse, tenha fé em Deus. Então, lê no grego, por favor. Marcos 11:22, é isso? Eu abro aqui. Pistintel. TU. Sim. TU é Sim. um genitivo. genitivo. Qual é a tradução literal? Fé de Deus. Fé de Deus, é. Então, além de ser um cacófono, Deus tem alguma coisa a prospectar a fé. Então, a tradução não é só gramatical, tem que ser teológica. Então, pastor Porque, Cunhal, mas... só para concluir minha linha de raciocínio, eu ouvi a questão de todos os genitivos, achei legal. Legal. Fantástico. A mesma palavra aparece em Efésios e ela não é água literal, está dizendo lavado pela palavra. Então, eu estou dando só um exemplo, essa questão de Marcos aí, é um exemplo para mostrar que a gramática só em exegese não é suficiente. É importante ter o conhecimento teológico. Pastor Cunhal, qual que é o texto de Efésios que o senhor está dizendo que não é diferente? 6. Perdão, desculpa, 5, perdão. Bacana. Eu falei errado, da irmão. família. Tá bom, não, já. comparando com a Efésios igreja. 5 o quê? 23, 5, né? 26. Tá bom, já. Pode seguir aí. Você está entendendo? Ó, lavagem de água pela palavra, o texto grego, 26. Lutro, que é um dativo, tu, hidatos, en, remate. Eu peço até perdão ao telespectador que não tem habilidade com o texto grego, mas se vier estudar com a gente, vai ter. Vai Fica ganhar. tranquilo. Boa. Vai tranquilo. Mas você está entendendo, o professor, que a questão é... Eu levo em consideração tudo que você falou, mas uma interpretação de texto não é somente gramática, mas tem um conceito teológico. Grandes linguistas pecam ou erram, para não usar a palavra pecam, que é muito pesada, erram porque tem um conhecimento linguístico, que é importante, mas não tem um conhecimento teológico. E aí a questão é, concordando com o professor a importância das ordenanças, concordando com o professor que não há mística nessa ordenança, concordando que ela é extremamente importante, mas o tema o batismo é uma das etapas do processo de salvação. Estou defendendo que a salvação é imediata. O resultado da salvação é que gera eu cumprir a palavra, inclusive batizar em águas. Posso? Pode, claro, vamos lá pegar. Então, o pastor Cruvinel, eu vou trabalhar... É porque, assim, o senhor cita muita referência, ainda eu continuo querendo depois, se o senhor, por gentileza, voltasse no João 3, porque o senhor usou outras referências, mas o senhor não trabalhou a questão do texto. O senhor usou outros textos e tudo mais, falou da questão da polissemia, mas a pergunta que eu fiz, ela é centralizada. Eu entendo, compreendo que o senhor fala a questão de várias referências, mas eu usei o genitivo correto do texto. E aí eu acho que sim, eu senti falta um pouquinho da explicação. Mas ainda trabalhando em Efésios capítulo 5, versículo 26, o senhor está dizendo assim, ó, para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Isso é uma tradução. O senhor pode questionar na questão do grego. Agora, já o texto de... A preposição aqui, que é o que o senhor vai trabalhar, a questão da preposição en. Então, ele fala assim, ó, en remate. E essa expressão, essa preposição, quando ela vem cortando, ela vai dizer o seguinte, dentro de. Então, a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes. O que fez a pessoa acreditar em Jesus? A pregação da palavra. E de pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, santificai-vos na tua palavra. Então, o texto está falando mediante, e outras traduções diz através, é porque mediante a pregação da palavra, a pessoa vai acreditar no evangelho e ela vai passar pelo processo da salvação. Glória a Deus, exatamente. Então, assim, o Efésios 5, 26, ele não exclui a questão da água e ele não coloca a palavra no lugar da água. Mas aí eu pergunto para o irmão, a palavra água é porque nós estamos enroscados aí. Sim. Então, de forma muito simples, professor, a palavra água, Efésios 5, ela é literal, ela é simbólica, ela é o quê?
Então, é que o senhor está se apegando na questão da polissemia, e aí, de novo, no João 3,5... Estou aqui com ele aberto. Não, tudo bem. Eu expliquei a questão, assim, morfologia e sintaxe, ou seja, eu não falei só que é uma questão de genitivo, mas eu expliquei que tipo de genitivo é. E no texto, na construção frasal aqui, na perícope, ele está ligado, não tem como falar que não é. O que eu queria saber do senhor é, como eu entendo que hidatos em João 3,5 não seja água literal com as referências então, olha, que eu utilizei. Então, eu vou responder. Bom, primeiro, não o senhor indo para Efésios, tentando trabalhar... Vou ficar só aqui no texto aqui de novo, porque eu já expliquei e vou voltar de novo para o texto. Porque, pode assim, ser uma falta de compreensão minha, peço até desculpa. Eu não quero, de forma alguma, ser deselegante com o irmão, dizendo que o irmão não tem competência para entender o que eu estou falando. Não é isso, querido irmão. Não é isso. Eu estou fazendo algumas pontuações, não só gramaticais, mas teológicas. Tudo isso é bonito, é óbvio, na verdade, existem diversos casos que poderiam ser falados aqui. Mas o texto, vamos lá na língua portuguesa, que vamos acreditar. Legal, vamos lá. Vamos acreditar que quem traduziu aqui na língua portuguesa tinha competência. Eu acredito nisso. Eu também. 3,5. Respondeu Jesus. Em verdade te digo. Nem vou dizer porque vem de amém, amém. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus está sendo claro, direto, que para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água, começa assim, da água e do Espírito. Não está nem falando o Espírito e a água primeiro e do Espírito. Se eu entender, como o meu querido irmão está dizendo, que essa água aqui é o batismo em águas, então, primeiro, você nasce, batiza em água, o Espírito vem até você. Ele não crê nisso. Eu não acredito que ele creia nisso, não é? Então, que água é essa? É uma questão de exclusão na exegese, gente. Tranquila. Aí você tem, na Septuaginta, ou Septuaginta, como alguns amigos gostam de dizer, né? Você tem lá algumas construções legal. Eu mostrei uma construção aqui, nem vou voltar para ela, de Marcos, que a gramática não ajuda se você não tiver conhecimento teológico. Você está entendendo? No grego, no português, no simples, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ponto. Então, você tem que nascer da água para entrar no reino dos céus. Que água é essa? Eu mostrei um texto que é chamado de paralelismo real. Mostrei um texto que está falando... Sim, pois não, irmão? Não, era o Zeca. Pensei que era comigo. Para, se o irmão falar para eu parar, Não, era só para perguntar. Não, tem aquela questão... da lavagem pela palavra. Tá marcando. Viu? Depois eu posso comentar? Viu? É o que eu creio, irmão. Eu creio assim, não mais do que isso. Pode comentar. É só até para ficar claro quem nos assiste, a ideia do Curvinão seria assim, então você primeiro batiza e depois se converte, vamos dizer assim, né? Lipsis literis, desse jeito, e não é isso. Não, então não é isso, que batismo em águas não salva. A Bíblia diz, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10, está escrito. Agora, se você é salvo, você quer cumprir a Bíblia. O que a Bíblia ensina? Que você deve batizar em águas. Agora, isso não é do processo de salvação. Sim. Essa é a minha questão só. Sim. Viu, irmão? Só isso. Não. Mais nada. A questão o senhor falou da habilidade teológica, né? De trilhar a questão da teologia aqui. Assim, eu encontrei uma análise não para dizer que essa água seja uma água corrente, mas embora tenha as referências, que ela vem traduzida do hebraico e tudo mais, é utilizada, eu utilizei as referências aqui. Tem um contexto de o porquê Jesus fala, e aqui é um discurso, inclusive não é para a igreja, é um discurso de Jesus com o Nicodemos. Nicodemos vai procurar Jesus à noite. Qual o motivo de Jesus falar para ele que ele tinha que nascer da água? Então, Jesus já faz uma referência com relação ao dia. Nicodemos era um oficial da Querrilá, ou do Sinedrim. Qual a referência de Jesus dizer que ele tinha que nascer da água primeiro e depois do Espírito? Pelo contexto, Nicodemos tinha que assumir que ele estava aceitando ou recebendo aquilo que Jesus era e significava e concordando com a mensagem profética de João Batista. Só que durante o dia, ele sendo o oficial, isso tinha que acontecer na frente de todo mundo. E além desse contexto, contexto gramatical, contexto na referência assim, mais macro, né? Não micro, 3 referências que não é o apelo à autoridade, mas é que concordam com o que eu estou defendendo.
E o senhor fez menção. O F.F. Bruce vai dizer no comentário desse texto que esse texto é uma referência direta ao batismo em águas. O R.N. Champlin vai dizer que esse texto é uma referência direta ao batismo em águas. E o F. Harrison, se não me falha a memória, escritor do comentário Moody, também vai dizer que é uma referência, esse texto, ao batismo direto, uma referência direta ao batismo em águas. Então, eu tenho uma dificuldade de entender se essa água do texto não é água, o que ela significa. Porque, que água é essa, então? Maravilha, achei muito legal. Tem aqui. Achei muito legal. E, olha, eu acho que está sendo muito rico esse debate para você entender algumas coisas. Você citou Champlin, que tem, você sabe muito bem, que tem coisas complicadas, universalistas, sim, nos seus comentários, né? F.F. Bruce, fantástico. E você diz o quê? Quanto professor, eu tenho muita dificuldade com essa questão de só somente citar teóricos. Quais são as suas impressões quanto um exegeta? O senhor é um professor de grego, já vi, né? já entendi. Isso é só um comentário, tá? Agora, se o irmão tem razão nisso que falou com relação a Nicodemos, veja, existia um plano, uma forma de salvação peculiar para Nicodemos que não é aplicado ao restante da igreja. Que não é aplicado ao restante da igreja. Porque no restante da igreja, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É que esse texto, quando o senhor fala a questão de invocar o nome do Senhor será salvo... Não é o que está escrito. Não, então, é o que está escrito, mas não é de um âmbito maior. Paulo tá é Paulo que fala, não é? Ele não está num contexto ali da família, do cara que está preocupado, porque agora ele fugiu e tal. Então, assim... Não, aí já é Atos 16... Eu estou citando Atos 2,41. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos 16, inclusive tem uma interpretação errada no contexto que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa como se tivesse salvação hereditária. E não é. Aquilo significa outra coisa. Mas voltando aqui. Sim. Nessa questão de Nicodemos. Veja, da maneira que o meu irmão colocou, e os irmãos podem voltar aí o vídeo, que não tem mais fita. Na minha época era fita cassete, VHS, não tem mais. Vocês podem voltar e ver. Na forma que você colocou, e não sei, eu até ia ter a ousadia de perguntar a você qual foi a fonte bibliográfica que você pegou isso. Me parece que Jesus constrói para Nicodemos uma forma de salvação diferente. Você está entendendo? E pior que não, pastor Cruvinel, porque assim, quando ele faz a exigência do batismo em águas, o discurso que vem, na verdade, ele aconteceu anterior com João Batista, mas o senhor disse que era uma outra questão de batismo. Porque não era. Ele fala, arrependam-se e sejam batizados. Aí vem Jesus falando para Nicodemos, para ele, não fala de arrependimento, mas fala para ele nascer do alto, e da água e do Espírito, e depois o Pedro em Atos 2:38, e Paulo também lá na frente em Atos. Então eles seguem o mesmo discurso. Minha visão, irmão, é que, veja bem, existem duas ordenanças. Existe pelo menos uma igreja aqui no Brasil que faz tem três. Mas duas ordenanças que são comuns à Igreja de Cristo. É o batismo em águas e a ceia do Senhor. Sim. Na minha visão, inclusive, não é nem necessária essa mesma ordem. Sim. Porque a ceia é para os crentes, não só para os batizados, para os crentes. E é um tema bacana esse também, Zé. Aliás, sobre essa questão, eu me proponho a defender que ceia é para os crentes e é heresia disciplinar alguém da ceia. Mas isso... Inclusive, o senhor tem até um artigo sobre isso no site do senhor, né? Tenho. Mas então, professor, o que eu vejo? A questão polissêmica da palavra batismo. João Batista não é batismo cristão, é outra situação. A questão do batismo de Jesus é singular. Agora nós estamos falando sobre essa ordenança, que é ato contínuo. Você aceita Jesus, o Espírito Santo vai morar em você, e o que ele vai fazer? Ele vai te dirigir na palavra, mas você já está salvo. Porque essa é a questão, processo de salvação. Então eu estou um pouco salvo, meio salvo, 3/4 de salvação. Você não crê nisso. Não, e nem o senhor. Eu não estou salvo, por exemplo, do meu presente, mas se eu não permanecer até o fim, essa salvação não da parte de Deus, mas da minha. Mas aí tem a ver o que com batismo? Porque aí a questão isso que eu tô falando. Tem a ver o quê? Porque o batismo, por exemplo, quem não é salvo, o batismo é um banho. Sim. Agora, quem é salvo, o batismo é uma profissão, é uma profissão pública de fé. O que é o batismo? Eu digo aos meus alunos, batismo em águas é uma exteriorização daquilo que você já tem dentro de você. Por que muitos jovens hoje, principalmente na nossa denominação, não querem se batizar porque dizem, vou ter que deixar de fazer isso e aquilo. Irmão, se você não consegue renunciar por causa de Jesus, não adianta você batizar 10 vezes, que vai dar ruim. Então, o que é? Você tem que ter uma vida de salvação. A salvação gera a santidade e
A salvação te leva a Tiago 1,22. Ser depois praticante da palavra. Você está me olhando, tipo, chega, Cruvinel, não é nem chega o que eu ia perguntar, como é que se você acredita, então, se a pessoa pode ser salva e negar o batismo. Não quero. Aí é uma tremenda de um questionamento. Como é que eu posso... Spurgeon, vou citar o Spurgeon que você gosta? Spurgeon disse o seguinte... Que você gosta. Se você... ou não gosta? Eu gosto. Eu também gosto. Spurgeon é muito bom. Se você não santifica a sua vida, você coloca em dúvida a sua eleição. Se você não quer viver a palavra, algum problema tem com você. Por quê? Tiago 1,22 diz o quê? Ser depois praticante da palavra, não somente ouvinte, se enganando a vós mesmos. Versão atualizada, versão corrigida. Sede cumpridores da palavra. Não é? Deus não é Deus de falador, Deus é Deus de fazedor. Se você é crente, se batize em águas. A questão aí, é o seguinte, ele coloca assim, ele deixa livre, né? Não é processo, não tem problema. Mas se não fizer, dá ruim. No seu caso, você já põe no pacote, porque daí o cara já não tem escolha, né? Já batiza logo. Se ficar escolhendo, vai dar ruim. Mas ele tem que batizar. Não, ali tem que Todo batizar. salvo tem que descer as águas. A questão é que ele não é processo de salvação. Eu entendi, Gabriel. O que eu quero dizer é assim, como você fala assim, ó, que é a discussão, inclusive, que tá lá no Instagram, lá, depois você resolve lá a confusão que você causou. Deixa você resolver. Fica mais novo. É que se você deixa aberto, você cai naquela questão e cada um vai escolher o que quer. Não é salvação, então não vou batizar. Tô salvo mesmo. Essa é uma boa questão. Tô salvo. Não, inclusive... O que o PH tá falando já faz parte do processo, irmão. Então, salvou, já batiza, porque se você não batizar... O que é processo, PH? Não, então, é justamente isso. Nas nossas denominações, nas nossas igrejas, a palavra de Deus é pregada e a pessoa demonstra uma ação de arrependimento. Ela tem o costume de ir lá na frente aceitar Jesus, né? Receber Jesus como Salvador. E aí faz a confissão ou não e tudo mais, e ela passa a frequentar a igreja. A igreja vai rezar a cartilha para ela, explicando o que é salvação, o que é a ceia. Tem muita igreja que não faz. Se a pessoa falar assim, eu quero batizar hoje, o que te impede, usa o texto errôneo do eunuco, dizendo que é para batizar, a pessoa sai da igreja, não dura um mês. Beleza. Então, essa cartilha, eu nasci na igreja, mas essa cartilha que é rezada para as pessoas, esse processo, aceitou a Jesus, fez parte da igreja, começou a fazer parte das coisas, foi ministrada a palavra, a partir do ministro, eu desejo ser batizado. E ela vai passar. É um processo, porque a igreja reza essa cartilha. Eu quero entender como que fica esse processo, essas etapas, processos são as etapas, sem a questão do batismo em águas. Se ele não faz parte do processo. Mas o batismo em águas, ele é da Bíblia e é da igreja cristã. Então ele faz parte do processo, o tema aqui, não, senhor. Não, o tema, veja... Ele te induziu na resposta. Não, mas não induziu, não. Mas não induziu, não, porque eu tô ligado, né? Eu tenho 56 anos, mas... Não vai dar rasteira no capoeirista. Olha aqui, veja, eu tô focado... Olha, eu tô focado, professor, no tema ali, ó. Nascer de água significa que o batismo é uma das etapas do processo de salvação. Uma das etapas. O senhor não concorda que seja uma etapa? Qual é a primeira etapa? Qual é a segunda etapa para eu ser salvo? Só tem uma. Eu vou entregar minha vida a Jesus. O resto é resultado. É só uma coisa que eu não defendo, o pastor Cruvinel, que é assim, ó, o para ser salvo. Eu acredito que até a pessoa chegar na salvação eterna, o batismo é um pontapé inicial. Porque é uma confissão pública que a pessoa recebeu Jesus, que a pessoa entendeu que é o evangelho, que agora ela vai fazer parte da igreja cristã. Mas eu falei exatamente isso. Não falou, mas é que acho que o Pedro está querendo dizer é que a salvação é só quando você chegar lá. Aqui você não tá, aqui não é salvo. Você foi salvo do seu passado, ele perdoou seus pecados e tal, e aí aqui você tá permanecendo, porque até o papel do Espírito Santo, só que é um processo do passado, da justiça e do juízo futuro. E aí, quem não permanecer até o fim, não vai ser salvo, Mateus 24:13. É por isso que ele está defendendo a palavra processo, porque ela começo, meio e fim. Então vamos tempos verbais. 2 minutos que eu preciso chamar o break. Efésios 1:13. Eu estou entendendo tudo que o professor está falando, mas a minha dificuldade... Estou discordando de tudo. Não estou discordando. A questão é o seguinte, eu entendo, eu não tenho esse negócio, vai ser salvo. Olha aqui, Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, está escrito aqui, batismo em águas? Não. Tendo nele também crido, cadê o batismo em águas? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Alguém que é selado com o Espírito Santo da promessa não é salvo?
Não é salvo? Não é salvo? Agora, se eu tenho selo, eu vou cumprir o que a Bíblia diz. Essa é a minha questão. Não, pastor, que não tem processo nisso. Eu concordo com o senhor. Obrigado. E aí ele tem um minuto para chamar o break. Eu quero deixar um texto na manga do break e a gente volta. Paulo também entendeu dessa forma que eu estou dizendo. E aí ele está dizendo o seguinte. Colossenses, capítulo de número 2, o verso 11 e o verso 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram circuncidados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Eu pegando este texto, você não é salvo se não for batizado em água. Mas você o problema vai para o inferno. Mas o senhor está colocando isso, pastor Curvinel, não estou colocando isso. É que eu estou defendendo as etapas e o senhor está pulando a etapa e dizendo assim... O texto, fora do contexto, já era pretexto. Vamos ler no contexto, queridão. Nós já fizemos isso aqui. Já temos essa prerrogativa aqui no Vejam Só, da gente fazer o debate em partes. Bacana. Então, acabou? Eu vou precisar chamar um intervalo. No próximo bloco a gente só vai ter 10 minutos. Mas foi bom, o diálogo foi bacana. Mas assim, esse texto é muito legal. A gente pode fazer a parte 2 do debate a partir daqui. Só tem que ser o Cruvinel. Não pode explicar agora? Tem que esperar pro próximo? Não, com o Cruvinel, os dois. A gente traz os dois. Igual fez o Elio, vai lá. Exatamente. Coloca o mesmo texto e a gente faz a parte 2. E aí continua a partir daí, tá bom? Sim, bacana. Então, a nossa produção vai entrar em contato, vai marcar direitinho. Hoje. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tá bom, irmãos. Mas você que me assiste, fica ligadinho que nós vamos fazer a parte 2, tá bom? Desse debate. Infelizmente, não vai ser amanhã já. Não vai dar. Mas nós vamos colocar. Deixa eu colocar rapidinho antes do intervalo o telefone da grade, a Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, gosta, quer aprender, se capacitar, procure pela grade. Código 11 3115 0819 é o telefone da grade, parceiro aqui do Vejam Só, mais de 20 anos. Liga lá, amanhã horário comercial, que você vai encontrar, tenho certeza, um formato, um módulo que a grade oferece que vai se encaixar aí no seu perfil, tá bom? Além disso, o site da HIT vai aparecer aqui também para você, que navega pela internet, que curte, que gosta, vai lá, muita informação da emissora e do nosso conteúdo. Além, obviamente, da HIT estar presente em todas as redes sociais, você nos encontra, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido na nossa conversa. Hoje falando sobre o nascer das águas, né? Ou da água, como Jesus fala a Nicodemos, e querendo entender se o batismo é uma das etapas do processo de salvação. Recebendo aqui no nosso estúdio o professor Paulo Henrique de Oliveira, professor lá no Seminário Batista Livre, e também o pastor Roberto Cruvinel, da Escola Teológica, tá bom? Acesse lá o site lá para você ter as informações, tá bom? Professor Paulo, depois passa o texto lá de Colossenses. Claro, com certeza. O pastor Cruvinel falou que quer estudar, ele ficou impressionado com a sua capacidade, que ele quer vir da próxima vez mais preparado. Eu queria responder agora. Não, que isso. Agora não dá. Tá bom. Agora não tenho então tempo. Ó, deixa eu dar uma moral aqui para quem assiste o programa, participa, e depois já vou devolver a palavra aos meus convidados para eles fazerem as considerações finais. Mande a sua foto. Pode ser pelo perfil do Instagram, @programa Vejam Só, ou, se você preferir, pelo Facebook. facebook.com/programa Vejam Só. Está acompanhando o programa agora, já entra lá nas mensagens, já faz uma selfie, já encaminha. Junto com a foto, mande o nome completo, a cidade e o estado. Nós vamos dar 2 presentes agora no mês de setembro. Nós vamos escolher um telespectador e uma telespectadora, tá bom? Vai ser o mesmo presente, mas serão dois contemplados, tá certo? Vamos lá, as fotos. A primeira foto vem aqui de São Paulo, capital, e quem vai aparecer aí para você é a Sara Regina.
Sara, nossa telespectadora, está aí acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Sara, pelo carinho. Ela que é aqui de São Paulo, capital. Um grande abraço, minha irmã. Deus abençoe. A próxima foto vem de Barão de Grajaú, lá no Maranhão. E quem vai aparecer é o Pedro Andrade Sobral. Tá lá o Pedro acompanhando o Vejam Só. Olha lá, fez exatamente como eu falei, ó. Fez uma selfie e já mandou. Obrigado, Pedro, pelo carinho. Barão de Grajaú, lá no Maranhão. Um grande abraço a toda a galera do Maranhão. Encerramos as nossas fotos lá em Paulo Afonso, Bahia. Bahia, que é a terra que com certeza mais assiste o Vejam Só. Quem aparece aí é o Renê Leonel, nosso telespectador lá na Bahia. Obrigado, viu, Renê, pelo carinho. Todo o povo baiano que nos assiste, nos acompanha e manda foto participando, tá bom? Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a este presente que aparece aí pra você. Uma Bíblia da tradução King James, tá aí, ó. Essa é uma versão atualizada do texto, tá bom? Um material aí de fino acabamento editorial, muito bacana, vale muito a pena você ter. Nós vamos mandar aí na sua casa. Presente do Vejam Só pra você, tá bom? Então vai lá, manda sua foto pra você ter acesso aí ao material também, tá certo? Meus irmãos, nosso tempo é muito curto. Vou dar 3 minutinhos para cada um, então. Considerações finais e, se possível, uma aplicação aí para quem nos assiste também. Às vezes a gente fica muito no grego, no original, e às vezes a pessoa, isso daí não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver. E eles vão mostrar isso para você, porque esse texto, obviamente, tem que mudar a sua maneira de observar e caminhar também na prática cristã. Cruvinel, 3 minutinhos. Bom, o texto de Efésios, não vou citar Colossenses, que vai ser outro debate, mas o texto de Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, você, hein, que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se você tem alguém que é crente em Jesus e partiu sem descer as águas do batismo, fique tranquilo. Salvação, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O batismo não é condição sine qua non para o processo da salvação. O batismo é uma ordenança importante, como a ceia do Senhor é importante para quem já está salvo. É resultado daquilo que você tem dentro de si. Foi um prazer muito grande estar aqui hoje com o professor Paulo Henrique, estar aqui com o Zé, que está aqui com você, e dizer para você que Jesus te ama em qualquer circunstância. Quer salvar a sua vida, transformar você e levar você para o céu. Jesus salva, Jesus cura e liberta, Ele batiza no Espírito Santo e vai voltar para buscar a sua igreja. Você sabe que eu sempre faço apelo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Quero pedir a você que, se possível, me siga no meu Instagram, @Pastor Roberto Cruvinel, no meu canal do YouTube, que eu estou sempre fazendo os programas à noite, e aciona a notificação Pastor Roberto Cruvinel. E se você quiser estudar grego com teologia, porque quando eu ensino grego, eu já vou dando aspectos teológicos, como esses que eu falei aqui hoje. Entra lá, teologiacursos.com.br, ou me manda uma mensagem no meu WhatsApp, 11 967 66 5787. Muito obrigado, PH. Obrigadão. Depois a gente vai lá pro grupo lá e falar, ó, misericórdia. Agora vamos para a segunda parte. Muito bom. Pastor Cruvinel, obrigado, meu irmão, de novo pelo carinho. Eu que agradeço. Contatos do irmão à sua disposição no perfil do programa. Então entra lá no @programa Vejam Só, que nós vamos deixar tudo certinho lá para você entrar em contato, localizar e mandar aí as mensagens pro pastor Cruvinel também. Professor Paulo Henrique, a palavra está com o irmão, 3 minutinhos também. Eu agradeço muito, mais uma vez, estar aqui. Esse programa que ele trabalha incentivando a todos os cristãos, levando conhecimento, levando conteúdo da palavra de Deus há muitos anos, em mais alto nível, né? Prazer estar aqui com o pastor Cruvinel, que é uma lenda da teologia brasileira, pastor aí. Cruvinel. Um prazer estar aqui com o senhor. Quando nós começamos, ele já estava voando, né, PH? Meu Deus do céu, e esse já voava de verdade. Muito. E tem o testemunho que o pastor Cruvinel conta, né? A gente acompanha. Quando eu comecei na teologia, com 18, 19 anos, o pastor Cruvinel já fazia programa de rádio. Então, eu agradeço a Deus, né? Continuo orando pelo senhor, pelo seu ministério, obrigado, irmão, pela sua família. Você que nos acompanha, o Zeca, né? Toda a produção, o pessoal aqui é maravilhoso. A todos os nossos alunos, e aí eu vou citar alguns nomes aqui, especial Seminário Batista Livre, o pessoal lá do CTAD, o pessoal do ITCID e o pessoal também, que daqui a pouquinho estarei dando aula de exegese na graduação do Seminário Eclésia. Um abraço para o pastor Ademir Nunes, da Batista Filadélfia. E assim, ó, tem muita gente ligada, o pessoal fica online no programa, e o pessoal também, um abraço para o Demar, da Adiel, e toda a galera da Melhor Embalagem. É um prazer contribuir com Vejam Só
porque esse programa é top demais. O prazer é todo nosso, PH. Muito obrigado pelo carinho. Crente. A gente aqui é tudo crente, mano. Ô, Zé, que eu esqueci, lembrando aqui, se você quiser me adicionar aí, me seguir aí no Insta, é prpaulo.oliveira. E se você seguir, eu sigo de volta, prpaulo.oliveira, para você ficar por dentro do que a gente posta, as coisas da palavra de Deus, as igrejas que a gente vai estar ministrando. Um abraço a todos, Deus abençoe mais uma vez. Amém, obrigado. Inclusive, nós deixamos o contato durante a conversa, também apareceu aí pra galera. Precisar, e vai ficar lá no nosso perfil do Instagram também. Chega por lá, que daí já tá tudo tranquilo, você entra, acessa, segue o irmão, pega lá as informações do ministério, conhece um pouquinho melhor também o ministério do irmão, pode mandar dúvidas, questionamentos e tudo mais. De novo, obrigado, Paulo, pelo carinho. Muito obrigado. Pelo carinho, muito bacana recebê-lo aqui e contribuir. Ó, a produção já vai agendar já e eles vão retornar para a gente começar essa parte 2 aí do debate, tá bom? A partir aí do texto de Colossenses que o Paulo colocou aqui. 2:11, tá 12. Aí, Colossenses 2:11, o Cruvinel já ir estudando ali e vir preparado. Vai ser bom demais, tá bom? Então fica ligadinho aí. Antes de agradecer, deixa eu colocar aí na tela o resultado da enquete. Vai lá, ó. Nascer da água significa que o batismo é uma das etapas do processo de salvação? 63% responderam que sim, concordando com o professor Paulo. 37% responderam que não, concordando com o pastor Cruvinel. Vamos ver se na próxima, no retorno, o pessoal mudou. Nós vamos colocar essa enquete também no próximo, para ver se depois aqui da conversa você mudou ou se aumentou, né? Vai que de repente tem mais gente que saiu do seu e foi pro lado do Paulo também. Vamos ver. Agradecer a toda a galera que nos acompanhou pelo Instagram. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela participação, interação. Bombando lá. Galera mandando muita mensagem, tá bom? Obrigado mesmo. O Vejam só acontece, só existe por conta de vocês que nos acompanham e curtem demais o conteúdo, repercutindo e debatendo os temas, tá bom? Forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá.